Pessoal, hoje o tema é hérnia umbilical. Tenho certeza que você já viu ou notou em algum parente, algum filho de algum amigo, um abaulamento nessa região do umbigo e você fica perguntando o que é isso? Esse inchaço é alguma coisa ruim? Por que isso acontece? Sempre tem alguma comadre, alguma pessoa que fala coloca uma moeda, coloca uma faixa, que são coisas que a gente vai desmistificar aqui hoje. Pessoal, hérnia umbilical é um defeito do fechamento daquele buraquinho por onde entra o cordão umbilical do nenê. Sabe quando o nenê nasce, tem aquele cordão umbilical que liga na placenta da mamãe? O que acontece é que aquele cordão umbilical, depois que corta, depois que ele cai, esse buraquinho ele fecha naturalmente na grande maioria das crianças até 2, 3 anos de idade, nas crianças pretas, às vezes com 4, 6 anos de idade. Então é um orifício natural de passagem que, com o passar do tempo, deve se fechar normalmente. O que mais que eu falo mesmo? A hérnia umbilical, quando ela não fecha, a gente tem que operar. E essa cirurgia é uma cirurgia de rotina, uma cirurgia que a criança vem no hospital, faz, vai embora no mesmo dia, sob anestesia geral. É importante salientar que o cirurgião pediátrico não faz procedimentos em consultório, a gente faz procedimentos no hospital. As crianças precisam ser anestesiadas, elas não têm que ter lembrança desse trauma cirúrgico que a gente fala, esse ambiente estranho do procedimento, então elas têm que estar anestesiadas, devidamente anestesiadas, monitoradas. Lógico que os pais participam desse procedimento, na indução anestésica os pais entram no centro cirúrgico, ajudam a criança a fazer aquela inalação. Gente, é muito importante a gente lembrar que não existe cheirinho, tá? Isso é um folclore, que o pessoal dá uma dourada na pílula, mas a pílula não deixa de ser amarga, é a anestesia geral. A anestesia não pode ser aquela na veia? O problema da anestesia geral endovenosa é que você parte do pressuposto que você tem que ter um acesso venoso, aquela picadinha. Então a gente não quer fazer as crianças passarem por essa picadinha. Então o que a gente faz? A gente faz uma anestesia geral inalatória, como se fosse fazer uma inalação. Ela chega no centro cirúrgico com o papai, com a mamãe, eles ajudam, fazem uma inalação, a criança dorme. A cirurgia, que demora em média 30 minutos, a gente faz uma correção da hérnia umbilical por um cortinho ali que vai parecer uma meia-lua no umbigo. Fica meio escondido, a gente deixa um curativo e depois fica quase imperceptível ou muitas vezes imperceptível, como a gente gosta. Então, a hérnia umbilical é um problema cirúrgico muito comum que aparece no consultório, é um problema cirúrgico tão comum quanto a cirurgia de fimose, que nós vamos falar aqui num outro, não sei se está aqui. Os pais procuram trazendo a criança no consultório e com esse defeitinho no umbigo que muitas vezes chama atenção para aquela tia, para aquele parente que fala: você não vai fazer nada, coloca uma moeda. Antigamente, gente, o pessoal colocava a moeda ou a faixa porque não se sabia que a hérnia umbilical fechava espontaneamente. Hoje em dia, a gente sabe que fecha, mas antigamente não. Então o pessoal colocava uma moeda de 25 centavos, a de 1, e aí falava: não deu certo porque você colocou a de 25, não a de 1, a boa é a 1. Não tem nada a ver, ela fechava porque ela tinha que fechar e por acaso a pessoa associava isso ao uso da moeda ou da faixa. Então isso não deve ser usado. A gente sabe que moeda, faixa, isso pode escarificar, pode lesionar, pode causar um tipo de atrito na região umbilical que é muito sensível das crianças. Então a gente não deve usar. O que você tem que fazer é procurar um cirurgião pediátrico indicado pelo seu pediatra. E aí a gente vai explicar para você com detalhe, para o papai, para a mamãe, o que a gente vai fazer, se aquela criança tem necessidade ou não de fazer a cirurgia da hérnia umbilical. Recém-nascido com hérnia umbilical também precisa operar? 90% das vezes fecham ao redor de 2, 3 anos de idade a hérnia umbilical. Existem algumas hérnias umbilicais muito grandes, mas são exceções, que o cirurgião pediátrico vai avaliar e ver a necessidade ou não de uma correção. Mas em geral podem ficar despreocupados que a hérnia umbilical do seu bebê ela vai fechar. Gostou do conteúdo? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários e compartilha se você conhece alguém que tem hérnia umbilical. A gente fica um pouco nervoso quando vê a câmera.